Hoje, chegamos ao fim dessa parte da nossa viagem. Gostaria de comemorar com um pouco de música. Esta não é uma música comum, é algo extraordinário. Johannes Kepler descobriu como o universo se comporta. Descobriu que o universo é muito complicado. As órbitas dos planetas são excêntricas. O Sol está fora do centro. Os planetas mudam de velocidade ao longo de suas trajetórias, etc. Kepler se indagou por que não teria o Criador escolhido um modelo mais simples. Quando achou que tinha encontrado a resposta, escreveu: os movimentos celestes são uma canção para várias vozes, uma música que, através de tensões discordantes, através de sincopadas e cadências, progride em direção a certas cadências de 6 vozes pré-estabelecidas, fincando marcos no imensurável fluxo do tempo. 20 séculos antes, os pitagóricos haviam acreditado que os céus eram um instrumento perfeitamente afinado, cuja música só podia ser ouvida pelo próprio Pitágoras. Mas a ideia de música celestial é mais antiga que o próprio tempo. Foi essa ideia de música das esferas, ecoando através da história, que Kepler utilizou. O universo mais simples teria produzido música mais monótona. O Criador produziu uma composição sutil e complexa que poderia ser tocada quase para sempre, sem repetição. Kepler achava que havia penetrado na mente do Criador. Na verdade, ele muitas vezes pensou assim. Kepler escreveu o que tinha visto em A Harmonia do Universo, publicado em 1619. Nesse livro, ele colocou a música das canções de cada um dos planetas. Desafiou os músicos de sua própria época a tocarem a música celestial. Aparentemente, os músicos tinham coisas melhores a fazer. Assim, Kepler jamais ouviu sua música. Mas, em nossa época, 2 homens, John Rogers e Willy Ruff, da Universidade Yale, sintetizaram a música de Kepler num computador, de modo que podemos ouvi-la. E é essa música que vou lhes tocar. Assim, temos a música das esferas sintetizada num computador. Vocês estão esperando que eu diga coisa maravilhosa. Mas não vou dizer nada. Vou apenas tocar a música. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Vênus e Terra, os planetas irmãos, o segundo e o terceiro. Marte, o admirável planeta vermelho. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Saturno, até recentemente envolto por misteriosos anéis. Urano, o primeiro planeta descoberto nos tempos modernos. Netuno, o 8º planeta a partir do Sol. Plutão, o 9º planeta e também o mais distante do Sol. Antes da palavra escrita, havia conexões metafísicas entre a música e os corpos celestes. Hoje, as visões e os sons do cosmo podem ser vistos e ouvidos por todos. Inspirados pela ópera The Handmaid, sob Kepler, Die Harmonie der Welt, Ruff e Rogers criaram uma harmonia completa, em 9 partes. A harmonia do universo. Ouçam com atenção as 6 vozes com seus 6 diferentes tons. Mercúrio, o tom mais alto. Vênus e Terra, mudando constantemente de acordes maiores para menores. Marte, o mais característico, fácil de ser captado em sua total harmonia. A canção de Júpiter, mais grave, tom de barítono, muito mais lenta. Saturno, pouco mais que um rugido nos céus, e tão longe quanto Kepler ouviu e ouviu. Mas ouçam o ritmo.
As vozes dos planetas exteriores. Urano e seu rápido tic-tac, os batimentos regulares de Netuno e, finalmente, o tambor de Plutão, a base de toda a estrutura. Essa é a música das esferas. De uma ou de outra maneira, ela tem sido ouvida há muito tempo. Cerca de 600 anos antes de Cristo, Pitágoras de Samos percorreu a Terra em busca de seus mais profundos mistérios. Juntamente com seus seguidores gregos, a Irmandade Pitagórica, ele obteve algumas notáveis descobertas, tesouros matemáticos tão preciosos hoje quanto na Idade Áurea. Um teorema sobre o quadrado dos lados dos triângulos retângulos, por exemplo, utilizado mais tarde para calcular que distância a Lua cai por segundo. Os pitagóricos também descobriram que a soma dos números ímpares inteiros sucessivos a partir de 1 fornece quadrados perfeitos. Acima de tudo, enquanto ouviam os céus a música das esferas, eles descobriram as leis da harmonia musical na Terra. Durante os milênios seguintes, os compositores ocidentais basearam suas partituras nos harmônicos pitagóricos. Aparentemente todo mundo estava feliz de dançar ao som da mesma velha música, até que no Renascimento um músico florentino abalou o estado vigente. Ele era um crítico mordaz da influência dos antigos conceitos gregos na música da sua própria época. Seu nome era Vincenzo Galilei, e sua personalidade intelectual e rebelde foi herdada pelo filho. Galileu Galilei transformou-se num cientista, um copernicano revolucionário apesar das consequências. Ele trocou ideias sobre a natureza celeste das coisas com o gênio astronômico e matemático chamado Johannes Kepler. Muito se tem falado sobre as fantásticas realizações de Kepler, mas talvez a de maior alcance tenha sido a harmonia dos mundos. Nessa obra, ele não apenas ouviu a música das esferas, mas colocou o som da era espacial no papel. Como seu colega Kepler e seu pai Vincenzo, Galileu tinha algo a dizer sobre a harmonia, isto é, sobre o movimento harmônico. Ao descobrir que toda oscilação de um pêndulo tem exatamente a mesma duração, Galileu encontrou não apenas a fórmula para produzir uma bela música, mas também desvendou o segredo da manutenção perfeita de tempo. E ele não parou aí. Quando Galileu percebeu que uma força pequena, aplicada de maneira rítmica, poderia fazer com que oscilações aumentassem e atingissem o seu limite, ele sabia que havia descoberto algo mais em relação à música, o princípio da ressonância. Como ideia, a ressonância não era tão perigosa como outras pelas quais Galileu acabaria sendo levado a julgamento. Mas a ressonância, à sua maneira, produziu e produz até hoje alguns resultados perturbadores. Será que a voz amplificada de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar este cálice? Pode.
Se fosse possível dizer que Galileu e seu pai construíram suas carreiras abalando as tradições gregas da ciência e da música, deveríamos dizer também que todo estudioso ocidental fez progresso somente porque se fundamenta nessas velhas bases. Se Galileu foi inspirado pelo pai, o mesmo talvez tenha acontecido a Pitágoras, cujo pai era um cortador de pedras preciosas. Mesmo hoje, vendo as formas geométricas dos cristais naturais, pode-se observá-las como facetas da natureza matemática da própria natureza. Analisando profundamente a natureza de quase tudo que existe, os filósofos gregos conceberam que a matéria é constituída de átomos. Mas seriam necessários séculos para se descobrir que o tipo de material reflete a disposição dos átomos. Uma disposição na qual os átomos estão ligados pelas energias potenciais elétricas que agem entre eles. Enquanto as interações entre os átomos são elétricas, as interações entre membros da espécie humana podem ser tão complexas e tão altamente carregadas como ficou demonstrado pela séria controvérsia entre o barão Gottfried von Leibniz e Sir Isaac Newton. Entre muitas outras notáveis distinções, Newton foi representante da Universidade de Cambridge no parlamento. Embora não tenha sido um grande estadista, quando a questão era o comportamento das massas e das forças, ninguém foi melhor legislador que Newton. A variação no movimento, afirmava, é proporcional à força aplicada e ocorre na direção na qual ela é aplicada. Em tempos modernos, força igual massa vezes aceleração, que é uma equação vetorial. E envolve a derivada de uma derivada. Com essa equação, ele encontrou um poder que ultrapassa o âmbito da política e uma gloriosa racionalidade inigualada por qualquer outra ideia científica na história. Em F igual ma, Isaac Newton encontrou o meio de virar a carroça de maçã do universo e, pela primeira vez em milhares de anos, a maneira de levantá-la novamente. A segunda lei do movimento de Newton explica a queda de uma esfera num líquido viscoso e a queda de uma moeda e de uma pena no vácuo. A equação de Newton, F igual ma, explica o movimento de queda da Lua através do vácuo chamado espaço interplanetário e o movimento de queda de uma estrela, esta na forma de uma gota de óleo carregada no interior de um laboratório científico. Em combinação com sua lei de gravitação, a segunda lei de Newton do movimento explica o movimento de todo projétil na Terra, assim como de todo corpo no céu. De fato, quando Newton percebeu que a queda da Lua obedece à mesma equação da queda de uma maçã, ele uniu a física da Terra à física do céu. Elas foram unidas não apenas no reino das equações, mas também na esfera da geometria pura. A trajetória de qualquer projétil na Terra, assim como as órbitas dos planetas no céu, é uma secção cônica. Pode-se dizer que, sem que seja uma hipérbole, todo projétil na Terra segue uma parábola e todo planeta traça uma elipse. A semelhança não chega a constituir surpresa, uma vez que todos esses movimentos obedecem às mesmas equações. Mas como uma pequena equação pode ser tão poderosa quanto o próprio universo?
Por um motivo, F igual ma se aplica a toda força no universo mecânico, seja ela a força da gravidade sobre um corpo em queda, ou a força magnética entre correntes elétricas, ou a força magnética sobre uma bola de gude, ou a força de uma mola sobre uma massa. A segunda lei do movimento de Newton se aplica não apenas a qualquer força, mas também a qualquer massa, não importa qual e não importa onde. Seja uma massa presa a uma mola, ou um atleta saltando com uma vara, ou uma bola de beisebol, ou ainda uma bola de bilhar. Mas o mais importante de tudo, o incrível poder de F igual ma, reside no fato de que essa equação não descreve onde se encontra um corpo, nem com que velocidade ele se movimenta. Ela descreve com que rapidez ele se torna mais rápido. Em outras palavras, F igual ma é uma equação baseada na derivada de uma derivada, e nisso reside o poder e a superioridade de Newton. Uma equação algébrica, por exemplo, pode fornecer a trajetória precisa de uma determinada bala de canhão. Mas F igual ma, por ser uma equação diferencial, pode fornecer a trajetória de qualquer projétil lançado ou disparado. Mas, para começar, o que teria levado o jovem Isaac Newton a criar um método tão poderoso como meio de autoexpressão? O que teria, de fato, iniciado a revolução científica? Mais que nenhum outro fator, foi a paixão revolucionária de um tímido monge polonês, Nicolau Copérnico. Ao contrário do sistema solar aristotélico de Ptolomeu, o universo copernicano já não colocava a Terra no centro das coisas. A Terra já não era fixa nem imóvel. Aliás, nada mais era fixo e imóvel. Copérnico não apenas colocou a Terra em movimento, fazendo com que o mundo acadêmico começasse a girar em círculos platônicos, mas libertou a imaginação científica, permitindo que ela desafiasse antigas premissas. O progresso não foi fácil nem imediato, mas depois de Copérnico, o mundo era um livro aberto. É claro que com Galileu e com toda essa liberdade intelectual veio a responsabilidade. A responsabilidade de descrever a natureza como ela é realmente. E para fazer isso, exigiu-se uma nova matemática, a matemática do movimento. Os antigos gregos tinham descoberto que a área de um círculo era π vezes r ao quadrado. E isso foi um passo na direção certa. Arquimedes encontrou uma fórmula para a área de um segmento parabólico, e isso foi um progresso. Mas a matemática do movimento não descreve simplesmente a forma das coisas futuras. Esse tipo de cálculo estava mais ou menos esgotado na Idade Áurea. Assim, em vez de descrever uma coisa nos velhos termos fixos, a nova matemática calcula a velocidade com que alguma coisa varia, quer seja a velocidade da queda de um corpo, ou a velocidade com que a subida de uma colina se torna mais íngreme. A derivada é um artifício matemático que, através do movimento do sempre mutável universo, calcula seus limites. Mas quase não há limite para o número de funções que podem ser diferenciadas, desde que umas poucas regras simples sejam observadas. As derivadas também são aplicadas em outra área. De fato, na área de qualquer região limitada por uma curva suave. Depois que Isaac Newton e Wilhelm Leibniz encontraram a conexão entre integração e diferenciação, entre a área e a velocidade de variação,
o céu foi o limite. No entanto, mesmo com a matemática das diferenças, algumas coisas são constantes. Tão constantes quanto a curiosidade humana em relação ao que possa ou não possa existir no espaço. Dentro do âmbito expansionista das equações diferenciais, a coisa mais constante é a própria constante. Em alguns casos, a constante simplesmente revela com que velocidade um projétil inicia sua jornada. Mas outras constantes possuem um âmbito mais amplo e mais significativo. Por exemplo, quer se trate de um jogo de bilhar ou um jogo cósmico, quando não houver uma força exterior envolvida, a quantidade de movimento é constante. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, e a variação da quantidade de movimento pode ser expressa por uma equação diferencial. A força é a velocidade da variação da quantidade de movimento. É claro que, se não houver forças em ação, a derivada é igual a zero. Assim, o vetor P é constante. Em outras palavras, quando a força é zero, a quantidade de movimento é conservada. E se R vetorial F é zero, algo mais é conservado. Portanto, R vetorial F é a derivada do quê? Se R vetorial F é zero, a quantidade conservada é conhecida como o momento angular, L. Quer se trate do movimento de um giroscópio ou de um planeta, quando não houver uma força de torção, o momento angular é constante. E a energia é constante, uma vez executado um trabalho. Grande ou pequeno, o trabalho é força ao longo de uma distância. Tudo é somado, ou na linguagem do cálculo, integrado. Quando ocorre um trabalho, levantar um bloco de uma altura para outra, ele se transforma na variação da energia potencial. Se, em vez disso, o esforço tiver o objetivo de acelerar o bloco, ele se transforma em energia cinética. A energia cinética de um objeto em queda pode ser transformada em outro tipo de energia cinética. Uma forma de energia chamada calor. O calor que se propaga de uma molécula para outra e que dissipa a energia, mas que jamais a destrói. A energia potencial, U. A energia cinética, K. E o calor, Q. O resultado da sua soma é energia total e para sempre constante. É a energia potencial e cinética que determinam, no final das contas, as órbitas dos planetas. Essa sinfonia perfeita de ordem, a harmonia das esferas.
Como escreveu Johannes Kepler, os movimentos celestes são nada mais que uma canção para várias vozes a ser percebida pelo intelecto, não pelo ouvido. Uma música que, através de tensões discordantes, através de sincopadas e cadências, progride em direção a certas cadências de 6 vozes pré-estabelecidas, fincando marcos no imensurável fluxo do tempo. Bem, já vimos muita coisa juntos. Do alvorecer da história à física como é conhecida hoje. Senhoras e senhores, isso era tudo que desejava lhes falar sobre a mecânica clássica.